Extremófilos estelares, apresentado por Ciência na NASA. Na década de 1970, os biólogos ficaram surpresos ao descobrir uma forma de vida que nunca esperaram. Pequenos micro-organismos com DNA antigo viviam nas fontes termais do Parque Nacional de Yellowstone. Em vez de se dissolverem nas águas ferventes, os micróbios estavam prosperando, enchendo as fontes com cores vibrantes. Cientistas cunharam o termo extremófilo, que significa amante de extremo, para descrever as criaturas, e a caçada por mais começou. Logo, extremófilos foram encontrados vivendo no gelo profundo da Antártida, nos núcleos de reatores nucleares e em outros lugares inesperados. A biologia não foi a mesma desde então. A astronomia poderia estar à beira de uma transformação semelhante? Pesquisadores usando um telescópio espacial da NASA chamado GALEX descobriram um novo tipo de extremófilo, estrelas amantes de extremos. Estamos encontrando estrelas em ambientes galácticos extremos onde a formação de estrelas não deveria acontecer, explica a cientista do projeto GALEX, Susan Neff, do Centro de Voos Espaciais Goddard. Este é um desenvolvimento muito surpreendente. GALEX, que significa Galaxy Evolution Explorer, é um telescópio espacial ultravioleta, com uma habilidade especial. Ele é supersensível ao tipo de raios UV emitidos pelas estrelas mais jovens. Isso significa que o observatório pode detectar estrelas nascendo a distâncias muito grandes da Terra, mais da metade do universo. O observatório foi lançado em 2003, em uma missão para estudar como as galáxias mudam e evoluem à medida que novas estrelas se fundem dentro dela. GALEX cumpriu essa missão e muito mais. Em algumas imagens do GALEX, vemos estrelas se formando fora das galáxias, em lugares onde pensávamos que a densidade do gás seria muito baixa para que o nascimento de estrelas ocorresse, diz o membro da equipe do GALEX, Don Neil, do Caltech. As estrelas nascem quando nuvens interestelares de gás entram em colapso e se contraem sob a atração de sua própria gravidade. Se uma nuvem ficar densa e quente o suficiente ao colapsar, a fusão nuclear entrará em ação e voilá, uma estrela nasce. Os braços espirais da Via Láctea são uma zona perfeita para esse processo. Aqui na Via Láctea temos muito gás. É um lugar aconchegante para a formação de estrelas, diz Neil. Mas quando o GALEX olha para outras galáxias espirais mais distantes, ele vê estrelas se formando fora do disco espiral gasoso. Fiquei pasmo, ele disse. Essas estrelas estão realmente vivendo no limite. As espirais não são as únicas galáxias com extremófilos estelares. O observatório também encontrou estrelas, nascendo em galáxias elípticas e irregulares, consideradas pobres em gás, nos detritos gasosos de galáxias em colisão. Em vastas caudas semelhantes, há cometas que seguem atrás de algumas galáxias em movimento rápido, em nuvens frias de gás primordial, que são pequenas e mal massivas o suficiente para se manterem unidas. Longe de uma zona perfeita. De acordo com GALEX, extremófilos estelares povoam quase todos os cantos e fendas do cosmos, onde um fio de gás pode se juntar para formar um novo Sol. Isso pode estar nos dizendo algo profundo sobre o processo de formação de estrelas. Diz Neff. Pode haver maneiras de criar estrelas em ambientes extremos, nas quais ainda nem pensamos. Os extremófilos transformarão a astronomia como fizeram com a biologia? É muito cedo para dizer, insistem os pesquisadores. Mas GALEX definitivamente deu a eles algo em que pensar. Para mais notícias científicas de ponta, visite science.nasa.gov.